Boa noite. Agora sim, vamos começar. Esse é um tema que para mim tem muito valor. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre política em 2015. Eu me vi obrigado a ter que dar respostas para algumas pessoas que eu discipulava e eu precisava de respostas para mim também. Então eu descobri um mundo de informações que eu acreditava ou não, mas eu não sabia de onde vinha, estava impressa em mim. E antes de nós entrarmos propriamente no marxismo, eu coloquei marxismo e comunismo e a gente vai entender por quê, porque eles são inseparáveis. Poderia colocar socialismo no meio também. Então o naturalismo, ele é a base da cosmovisão marxista. Por quê? Porque eles vieram a partir de todas as verdades que o naturalismo propõe. E naturalismo é igual a ateísmo, logo o marxismo ele é por essência ateísta. Então não há transcendente, só há matéria, é tudo fechado, ninguém entra nem sai, o ser humano é uma máquina complexa. Grave isso, é importante para a sua percepção. Uma máquina complexa, a personalidade é a inter-relação de propriedades químicas e físicas que ainda não entendemos por completo. A morte é o fim, a razão é autônoma, enfim, a base é a mesma. Como sabemos o certo e o errado? Isso não é marxismo. Naturalismo. É baseado. O marxismo ele é uma cosmovisão dentro dessa. A ética está relacionada apenas aos seres humanos. Então essa é a base. O marxismo ele brota daí. Ele tem tudo isso como premissa. Porém, por que eu estou apresentando ele como uma cosmovisão e não como uma corrente político-partidária? Porque ela se propõe a ser uma cosmovisão. Ela reinterpreta a história, reinterpreta a criação, reinterpreta inclusive um futuro ideal, que nós chamamos de escatológico, seja na filosofia ou na teologia. Então o marxismo ele dá resposta, ele dá porquês a várias coisas da realidade. Ele não simplesmente propõe ser uma posição política. E não se engane, toda posição política tem um desdobramento. E estabelecendo algumas questões, isso daqui não é um debate político-partidário, nós não vamos entrar em debate, talvez alguma pergunta dentro sim. Nós não estamos atacando Marx, nem tudo o que ele fez. Ele foi um filósofo, ele foi um autor, ele escreveu, ele foi um pensador, ele deve ser respeitado como tal, e ele foi um ser humano. Mas nós vamos analisar um pouco da vida dele, muito do ensino dele, alguns desdobramentos, e vamos ver se o cristianismo tem alguma coisa a ver com esse negócio. Então aqui você tem uma foto dele com a esposa. Nós precisamos estabelecer quais as peculiaridades desse sistema de pensamento. E é um sistema peculiar até então. Influenciou muito de lá para cá, como nós já vimos em várias cosmovisões. Então ele começa ali 1800 e alguma coisinha, 1900 ele ainda começa a bombar, a crescer. Ele é aquele autor que bomba depois da morte. Muito clássico, né? O cara vive na miséria na vida e bomba depois da morte. Então vamos saber um pouco sobre ele. Karl Marx é um indivíduo, segundo os historiadores, Francis Wynne é um deles, não muito agradável, nunca visitou uma fábrica, escreveu a sua obra-prima a partir de uma sala em um museu de Londres, fugido. Ele foi fugido, ele é alemão. A impressão e divulgação da obra de Marx foi financiada pelo filho de um rico industrial inglês chamado Engels. Friedrich Engels. É ele, né? É esse mesmo. Eu não coloquei o nome inteiro, porque estava sem tempo. Mas eles são sempre vinculados.
As teses são desenvolvidas prioritariamente por Marx, mas Engels estava junto ali. E como a Revolução Industrial era recente, muitos caras bombaram. E a família do Engels era a mesma coisa. Então, Engels era um filho de família rica que também nunca trabalhou. O pai dele tinha uma fábrica. Esse era o contato dele. De alguma forma, o marxismo, nas suas origens, foi financiado e viabilizado pelo capitalismo nascente na Revolução Industrial. Então, Marx foi sustentado um longo período da vida por Engels. Engels era sustentado pelo pai industrial. Logo, dá para ver de onde veio o dinheiro. Então, o marxismo foi construído não exclusivamente, mas majoritariamente a partir das ideias de Karl Marx. Então, a partir do seu ateísmo, ele vem de uma família judia, convertidas ao protestantismo. Ele tinha uma vida muito boêmia, ele foi enviado para a faculdade, trocou 3 vezes, ele vivia nas noitadas, etc. Ali ele teve contato com a filosofia materialista, a gente vai ver depois. Ele se tornou um filósofo de linha hegeliana, Hegel, a gente vai ver depois. Então isso moldou, ele encontrou respostas para um anseio, uma satisfação que ele tinha. Ele era um cara pensador, ele pensava, ele tinha uma mente perspicaz, mas moralmente falando a vida dele era muito bagunçada. Então a base, a ética, aquilo que define certo e errado, não tinha Deus na história. Então ele acreditava que cada grupo humano convenciona o que é melhor para si. E nós vamos perceber isso pelos desdobramentos daquilo que ele vai ensinar. É importante a gente colocar isso como base, por quê? Porque se o cristianismo, se a filosofia existencialista carrega características do seu criador, do seu mentor, o marxismo vai ser o mesmo. Tudo que nós criamos, nós vamos imprimir um pouco de nós, pouco ou muito. Então, apesar da mentalidade admirável, a condição básica de vida dele não se sustentava como um trabalhador que conhecia. Ele era o cara sustentado por outros que pensava em nome dos outros. Ele não era o trabalhador. E isso a gente ainda vê hoje. Só que a gente dá o nome de socialista de iPhone, que é um nome um pouco mais atualizado. Elite intelectual. Isso. Elite intelectual. Quem define o que é elite? Quem define o que é intelectual, ninguém sabe. Mas o mundo veio do nada, ele é tudo que há, essa é a cosmovisão naturalista. Então, tem algumas perguntas aí. A matéria é tudo que há? Para ele, sim. Logo, se tem um pequeno grupo com mais, imaginamos aí uma pizza, se um pequeno grupo fica com 6 fatias, é uma pizza de 8 pedaços, todo o resto vai ficar com 2. E é tudo que há. Então, isso daí gera uma resposta, gera um problema. Poucos estão ficando com muito, e é tudo que há, só existe o que a gente vê. Você não vê poços de petróleo brotando, você não vê ferro brotando, está tudo sendo tirado da terra. Então, na mentalidade deles, a matéria que havia no começo é a matéria que há, é tudo que há, então a gente tem que fazer direito. Disso vem linhas mais radicais de ambientalistas e tal. Não que cuidar do planeta não seja algo importante, mas uma linha mais radical de ambientalismo também parte disso. Porque quem detém os meios de produção e os materiais vai deter o poder. Eles dão uma resposta para qual é o problema do mundo. O problema do mundo é desigualdade e injustiça. Isso é histórico. Toda a história humana se resume à exploração, então um termo que vocês já conhecem, dos burgueses, a parte abastada, sobre o proletariado, que são as pessoas que são exploradas. Então existem opressores e oprimidos. E isso tem que acabar na mentalidade, na tese dele. E isso naturalmente iria acabar na mentalidade dele. Qual é a solução ao problema do mundo?
Ora, se o problema é desigualdade, se isso é injustiça, a igualdade e a justiça social, que é um termo anacrônico porque foi inventado e usado depois, mas é uma síntese daquilo que ele já falava. É que a gente fala depois como se fosse algo do passado. Por exemplo, falar, Paulo era calvinista. Entendi. Não pode ser, porque veio depois. A igualdade e a justiça social eram o que ele buscava por meio da revolução. A revolução é uma palavra que se torna recorrente a partir disso. Os oprimidos, os proletários, tomarão o controle. E uma vez estando no controle, eles vão saber o que fazer. Que ele não desenvolveu a tese do e aí? É tipo assim, vamos trabalhar para dar certo. Beleza. E se der certo? Se der certo, aí não importa, porque aí vai dar tudo certo, porque deu certo. Mas aí tem tanto problema agora que quando der certo a gente não vai nem pensar nisso. Mas quais são os empecilhos para mudança? Existem empecilhos para mudança. Você está querendo mudar um status quo, uma sociedade que tem uma mentalidade, um sistema, para um outro que você considera melhor e mais justo. Toda mudança vai gerar atrito. Então as instituições querem manter suas estruturas dominantes. Então a família é uma instituição dominante. Que o pai, principalmente nessa época ainda era mais forte, ainda tinha resquícios bem recentes, o pai determinava como a família viveria. Que aí vem a palavra patriarcado, que a gente ouve antes. Então o pai é o líder da família, ele dita o tom, a religião, ele que é o provedor, ele é aquele que é o esteio e a base. Mas ao fazer isso, ele empurra, talvez, goela abaixo de quem não quer. Enfim. Resistência é uma boa palavra. A religião... sim. A religião, porque os sacerdotes, eles estavam no status também, eles não queriam que a coisa mudasse. Passa para Karina, para mim, por favor. Eles não queriam que a coisa mudasse, então eles são do contra. O governo, como existia, porque o governo era chamado de corrupto na mentalidade deles, significa o quê? Ele favorece o outro lado, o lado inimigo. Tudo que ele fizer para favorecer o nosso lado, beleza. Se favorece o lado inimigo, ele é corrupto, porque ele está favorecendo a hegemonia, o controle dos burgueses. A monarquia, tanto que tem a questão da Revolução Francesa, que é sangrento. Se você ver vários livros de história, coloca como algo muito bonito, mas foi sangrento. A monarquia tinha muitos problemas, mas eles passaram a faca e mataram todo mundo e colocaram uma ditadura com os mesmos ideais que viriam a fomentar nisso daqui. Então, quando você ouve a Revolução Francesa foi lindo, igualdade, fraternidade, significa que muito sangue correu embaixo da ponte para essa igualdade e fraternidade acontecerem. Então, a solução é cooptá-los, trazê-los para o nosso lado, convencê-los a funcionarem no nosso esquema ou eliminar qualquer resistência. Afinal, não existe nenhum padrão moral externo, é um bem maior, então matar poucos para que a justiça seja satisfeita em muitos, tranquilo. Então, qual que é a filosofia por trás? Todo pensamento tem uma raiz filosófica, tem algum ensino. É bem comum que às vezes a gente lida com alguns ditos cristãos de esquerda ou progressistas e eles afirmam, não, isso vem de Jesus. Jesus estava pregando isso. Será? Será que vem de Jesus? Historicamente eram pensadores ateístas. Então, um ponto para nós pensarmos. O método filosófico de interpretação histórica e da realidade
Era o método materialista dialético hegeliano, que foi desenvolvido por George William Friedrich Hegel. Ele é bem famoso. A questão da dialética aí é muito famosa, como desenvolver um debate, enfim. Mas esse método tinha uma mentalidade, que o comum, a visão dominante, aquilo que o grosso da sociedade valorizava, se tornava uma tese. Mas a tese, ela não compreende todo mundo. E aí as pessoas que estão insatisfeitas, elas desenvolvem uma antitese para bater de frente com a tese. Seria a antítese. É a resposta daqueles que discordam. Afinal, você ou uma maioria pensa assim, mas eu não gosto, eu acredito que não é o ideal para o mundo. A tese é o que está estabelecido. A antítese começa a ganhar força, até que chega um ponto que elas se confrontam com força tal que nenhuma sai ilesa. E elas se misturam e geram uma síntese. Essa era a interpretação, a leitura filosófica de Hegel da história. Toda a história humana é isso para ele. E aí a síntese de antes se torna a tese de agora, tem a treta, briga com a antítese, gera uma nova síntese e assim por diante. E teoricamente você chega numa síntese, significa que você chegou num caminho melhor. Mas essa interpretação histórica, ela não encaixa no cristianismo, porque a história não é cíclica no cristianismo.